E aí, galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Antes da gente começar, queria dizer que se você gostaria de receber notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, é importante que você clique no sininho que fica ao lado do botão inscrever-se, porque assim você vai receber um e-mail ou uma notificação através do aplicativo do YouTube quando tiver vídeo novo, tá bom? Então no vídeo de hoje a gente vai aprender como calcular especificamente a porcentagem do valor que compensa entre etanol e gasolina. Qual dos dois compensa mais financeiramente utilizar? Pessoal, etanol ou gasolina são dois combustíveis diferentes e devido às suas características diferentes que deixa a gente de cabelo em pé na hora de decidir qual combustível usar e qual combustível a gente vai economizar mais dinheiro. Para a gente entender tudo isso, a gente precisa saber a diferença entre os dois. Então vamos lá, o etanol, um combustível derivado da cana-de-açúcar que resiste a altas taxas de compressão, mas não tem um poder tão bom de manter uma chama acesa. A gasolina, um combustível suco de dinossauro, derivado do petróleo, com características de baixa capacidade de resistir a altas taxas de compressão e consegue manter uma chama acesa por mais tempo. É por causa disso que o etanol é um combustível mais potente, só que o carro bebe mais, e a gasolina é um combustível um pouquinho menos potente, mas o carro fica mais econômico, justamente por causa desses motivos. Acontece que o etanol é um combustível muito mais barato e a gasolina é um combustível muito mais caro. E agora, quero economizar em reais, que combustível eu vou usar? Para isso, a gente precisa fazer alguns cálculos que a maioria das pessoas já conhecem, que é o cálculo de 70%, mas hoje eu vou ensinar vocês a fazer um cálculo exato para o seu carro, para o seu uso do dia a dia, que é determinar se será realmente que o seu carro é 70% o valor que compensa entre o preço do etanol sobre o preço da gasolina. Então hoje a gente vai aprender a calcular isso exatamente para o seu carro, para o seu dia a dia, certo? Antes de a gente começar, eu vou explicar desde o começo como é que a gente vai fazer para chegar no valor final, certo? Para isso, você que me assiste precisa saber calcular quantos quilômetros por litro seu carro está fazendo, quanto que seu carro está consumindo. Sei que a maioria das pessoas já sabem fazer isso, mas a maioria das pessoas não significa que todos saibam. Então, já vi várias vezes pessoas perguntando como calcular isso, então vamos lá, vamos ensinar aqui novamente. Como é que eu faço isso? Você vai ao posto de gasolina, você vai encher o seu tanque até a bomba desativar automaticamente, beleza, você vai rodar. Assim que você abastecer, você zera ali o contador de quilometragem do seu carro e você vai rodar. Independentemente da quantidade que você for rodar, quantos litros você gastar, independente. Se você quiser rodar 10 km apenas e voltar lá para abastecer e fazer o cálculo, tudo bem, não faz diferença nenhuma. Você abasteceu, encheu o tanque até o automático, rodou, voltou, de preferência volte na mesma bomba, no mesmo bico que você abasteceu para não dar muita diferença, que pode dar bastante de um bico para o outro. Você vai encher de novo o tanque e assim que a bomba desarmar, você tem alguns cálculos para se fazer. Então você vai ver quantos litros a bomba teve que injetar dentro do seu tanque para a bomba desarmar. Você vai pegar esse valor de litros e vai pegar o valor da quilometragem que você rodou e vai pegar o valor da quilometragem dividido pelo valor de litros e você vai chegar num cálculo de quantos quilômetros o meu carro roda com 1 litro de combustível, certo? Então esse é o primeiro cálculo. Agora existe o cálculo de 70% que a maioria das pessoas também conhece, mas não significa que a maioria conhece, todo mundo conhece, então vou explicar também de novo. O cálculo de 70% ele existe por causa que alguém pegou a maioria, ou pelo menos todos, não sei, dos carros flex do Brasil e chegaram numa média, numa conclusão de que a maioria dos carros giram em torno desse 70%, que é o valor que compensa sobre o valor da gasolina, ou seja, se o valor do etanol em reais estiver em até 70% do valor da gasolina, compensa você abastecer com etanol. Então como é que funciona isso? Você vai pegar o valor do etanol em reais e vai dividir pelo valor da gasolina em reais. Você vai chegar num número de 0, alguma coisa, certo? E esse é a porcentagem. Então se esse valor der 0,69, significa que
compensa você abastecer com etanol se o preço do etanol estiver em até 69% sobre o preço da gasolina, certo? Então você vai fazer essa divisão e vai chegar num valor e vai ver. Bom, cheguei lá, dividi, não, beleza, tá dando até 0,78%. Então compensa eu abastecer com etanol. Então eu vou abastecer etanol. Não, tá dando 0,78, quase 80%. Então compensa abastecer a gasolina. Isso pode parecer um pouco irreal pelo que a gente vê na hora. Eu já vi pessoas que têm receio de abastecer gasolina, porque na hora que vai abastecer dá um preço muito maior em reais. Isso é óbvio que vai acontecer porque a gasolina é mais cara. Acontece que por causa daquelas características que nós já conversamos entre um combustível e outro, se você planilhar e ver, você vai perceber que se o cálculo estiver dando mais de 70% e você usar a gasolina, você vai economizar em reais, porque você vai demorar mais tempo para voltar nesse posto, porque o seu carro vai beber menos e o seu combustível vai acabar, mas vai demorar mais para acabar. Então, mesmo que seja difícil de enxergar no momento, geralmente os cálculos não mentem, a matemática não mente em relação a isso, certo? Visto tudo isso que a gente já conversou até agora, existe um cálculo específico da porcentagem entre etanol e gasolina, que é o cálculo que você vai fazer específico para você, para o seu carro, para o seu modo de condução, para o lugar que você dirige, etc. Você faz o seguinte: você vai esperar seu carro chegar na reserva, vai abastecer etanol e vai rodar e vai fazer uma média de consumo do etanol com aquele cálculo que eu acabei de ensinar. Acabou o etanol, você vai abastecer com gasolina e vai rodar e vai medir quilômetro por litro, vai medir o consumo que o seu carro fez com a gasolina. Então você vai chegar em dois valores. Então você vai pegar o valor de consumo do etanol e dividir pelo valor de consumo da gasolina. E esse valor vai dar 0, alguma coisa. E esse valor é o tanto da porcentagem que vai compensar o valor em reais para você, para o seu carro, para o seu dia a dia. Então vamos pegar um exemplo aqui. Se o seu consumo com etanol ele deu 10 km/litro nesse trajeto X que você fez. Lembrando que é importante fazer um trajeto semelhante aos trajetos que você vai fazer aí na hora de aferir o consumo de etanol e gasolina para não dar divergência. Claro que vai dar divergência se rodar num lugar diferente ou muito diferente, né? É importante ser semelhante. Então vamos lá. Você fez um consumo de 10 km/litro com etanol e na gasolina você fez um consumo de 15 km/litro. Então se você dividir 10 por 15, vai dar um valor de 0,66, ou seja, é 66%. Então, vai compensar você abastecer o etanol sempre que o valor em reais estiver em até 66% e não 70% como o que a gente está acostumado a calcular, certo? Ou seja, é específico para você. Realmente está perto de 70% e é por isso que a maioria das pessoas calculam como 70%. Mas se você quer fazer um cálculo específico para você, tá aí, é assim que se faz, certo? Então você faz essas contas e você vai chegar nesse valor. Então toda vez que você for abastecer, na hora de decidir ali qual combustível utilizar, você divide o valor do etanol pela da gasolina, isso vai te dar um valor. Então vamos supor, tá dando atualmente está dando 0,78 mais ou menos. Acontece que esse valor da gasolina do etanol aqui que eu fiz é mais ou menos igual o que eu sinto no meu carro 1.0. Então, se tá dando 0,78 e o meu carro é 0,66, de longe tá compensando eu usar gasolina. De longe. Facilmente, uma decisão super fácil de saber. Agora, se o valor estivesse dando menos que 0,66 ou até próximo de 0,66, o valor em reais compensaria eu abastecer com etanol. Certo? Sugiro que você veja os meus vídeos sobre pré-detonação ou motor batendo pino, que é um problema que acontece quando você usa só a gasolina. E também sugiro um outro vídeo, que ambos vão estar aí na descrição, que é a mistura ideal de etanol e gasolina, que eu comento um pouco dessa mistura, que é o que eu faço para evitar o problema do primeiro vídeo que eu falei, que é o da pré-detonação do motor batendo pino. Certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um joinha positivo e até o próximo vídeo.